Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que quase 10 milhões de trabalhadores formais tiveram a redução de jornada e salário ou então os contratos suspensos. Sendo assim, o governo prorrogou até o dia 31 de dezembro deste ano o prazo do benefício emergencial de preservação do emprego. Sobre esse decreto que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente recebe agora o advogado trabalhista Aloysio Lima. Oi, doutor, boa tarde para o senhor. Obrigada por falar conosco aqui na Jovem Pan. Boa tarde, para todos, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês algumas informações sobre esse tema. Perfeito. E, doutor, o que o senhor tem visto no dia a dia do seu trabalho a respeito dessa lei, desse seguro que foi dado aos trabalhadores? Essas pessoas continuam pedindo ainda esse auxílio do governo, as empresas continuam suspendendo contratos, ou então salários, jornadas, ou isso aconteceu mais no início da pandemia, lá no mês de abril, por exemplo? Correto. O que ocorre é que desde o início da pandemia, houve inicialmente o decreto, uma edição de uma medida provisória 936, que logo em seguida ela foi convertida em lei. E ela trazia para aquela situação emergencial um plano onde as empresas poderiam acordar com seus empregados a redução proporcional de jornada e salários ou então a suspensão dos seus contratos. Isso veio essencialmente para que fosse dado ao empresário uma oportunidade de manutenção dos postos de trabalho. Diante da pandemia, de tanta situação e de tanta incerteza em relação à crise que foi iniciada desde março, e isso apareceu como uma alternativa de manutenção dos postos de trabalho. De início, houve uma grande adesão, mas o que se observa é que, com o passar do tempo, ainda existem muitos segmentos que ainda não retornaram à sua capacidade efetiva de produção, de desenvolvimento. E ela se torna ainda, e permanece ainda como um instrumento essencial para que as empresas consigam, nesse período ainda de calamidade pública, que ela foi decretada até 31 de dezembro desse ano, que as empresas tenham este mecanismo, né, da redução de jornada e salários proporcionalmente, ou então a suspensão de seus contratos, como uma alternativa de não desligar seus profissionais. Então, muito embora, até pelo desenvolvimento da crise, hoje se observa uma menor repercussão no afastamento do posto de trabalho, ainda assim muitas empresas têm se valido desta condição. Perfeito. E a minha dúvida é em relação, por exemplo, às pessoas que não tiveram salário reduzido nos meses anteriores, elas podem, a empresa pode reduzir agora salário, jornada, ou então suspender contratos, ou isso vale apenas para os contratos, para essas medidas que já tinham sido tomadas? Sim, isso desde a edição da medida provisória, que criou-se a alternativa, tanto da redução ou da suspensão. O que houve foi, na sequência, até por conta da edição da lei, que converteu a medida provisória em lei, decretos que prorrogaram os períodos iniciais. Então, inicialmente, a suspensão era por 60 dias, máximo 60 dias, e a redução por 90 dias. Na sequência, teve um decreto que conseguiu conceder um período complementar e que ambas poderiam chegar até 120 dias. E com o decreto que foi publicado ontem, o que se alcançou foi a possibilidade de quem já está com o contrato suspenso ou reduzido, ou aqueles que ainda não tiveram negociação nesse sentido, que possam fazer. Mas o total do período que foi permitido pelo governo, a somatória de suspensão ou da redução de jornada e salário não ultrapasse a 240 dias no total. E isso dentro do período de estado de calamidade que se encerra, até o presente momento, se encerrará em 31 de dezembro desse ano. Perfeito. E a medida vale apenas para quem é CLT, ou seja, para quem está no regime formal de trabalho, digamos assim, ou também vale para os informais? Sim, o que se atende, o que se estende essa medida para aqueles que possuem contrato formal de trabalho, e aí você alcança pessoas, o grupo não só de empregados, o regime CLT puro, mas também aprendizes, que é uma categoria também, mas registrada sob o regime CLT, e o contrato intermitente, que são aquelas pessoas que mantêm uma relação de trabalho, mas com uma flexibilidade de atendimento a demandas esporádicas e pontuais do empregador.
O que se tem também é que a classe de aposentados também, que mantém o contrato de trabalho vigente, que também podem ser afetados por essa negociação. Cada uma delas existem ali algumas condições específicas, em todas elas tem a redução com a garantia do benefício emergencial que é concedido pelo governo, e esse benefício emergencial ele poderá chegar em até R$ 1.813, vai depender muito de um percentual que é aplicado sobre o valor que essa pessoa teria no caso de um recebimento de um auxílio-desemprego. Então, tem este complemento e também os empregadores poderiam instituir também uma ajuda compensatória, que é obrigatória essencialmente no caso de aposentados. E a empresa, doutora, ela pode reduzir só o salário, só a jornada, ou isso tem que vir em conjunto? E se isso acontecer, como que o trabalhador pode se proteger também? De repente a empresa diminui o salário, mas não reduz a jornada. O que o trabalhador pode fazer nesse caso? O que se estabelece é a condição. Ou você tem a suspensão, e a suspensão ela não se aplica a qualquer realidade do contrato de trabalho, então não tem atividade e não teria remuneração. No caso de redução de jornada e salário, elas devem ocorrer necessariamente de uma maneira proporcional, porque se você reduz salário e não aumenta a jornada, é um problema que cria, é um risco, pois há uma redução do salário sem a efetiva redução do trabalho que é desenvolvido pelo trabalhador. E essa redução salarial ela não é permitida em lei em outras situações, né, exceto por meio de uma convenção coletiva, uma negociação sindical, que não é o caso. Aqui o que se estabelece é possível sim reduzir salário, mas desde que você reduza também e proporcionalmente a jornada de trabalho a que o trabalhador estaria exposto. Uhum. E o que acontece com a empresa que, por exemplo, não respeitar aquela contrapartida que a gente sabe que existe nesse caso, que é a segurança do emprego do funcionário? Ou seja, se ele receber esse auxílio por 4 meses, ele não pode ser demitido por 4 meses, não é isso? E o que acontece se a empresa não respeitar essa contrapartida de garantia do emprego? Certo. O efeito é exatamente do que comumente se tem numa estabilidade provisória do emprego. Se não observado, esse tempo que o empregado foi demitido, antes de complementar, de alcançar esse período estabilitário, a empresa estaria obrigada a pagar o valor, o remanescente que existe, pela metade, além de multas que poderia sofrer por não cumprir o que dispõe a lei. Certo. E o governo, a gente sabe que ele paga 25% do salário, até 25% do seguro-desemprego do salário, 50% ou então 70%. São esses os valores, né? E é só sobre o seguro-desemprego, não sobre não sobre a redução integral do salário, é isso? Correto. Na verdade, o que existe, à medida e na proporção do que for negociado com o empregado, as reduções num acordo individual, ela poderia ser de 25%, de 50% ou 75%. O que o governo faz é uma complementação, que é o benefício emergencial, que seria o pagamento dessa diferença, mas não é baseado efetivamente no salário que a pessoa recebe. A base de cálculo seria o potencial valor de seguro-desemprego que a pessoa receberia. Então, se foi reduzido em 25% da sua jornada de salário, ele receberia 25% deste benefício emergencial. Seria 25% daquilo que ele ou ela potencialmente receberia a título de seguro-desemprego. E aí cada pessoa tem uma contagem de acordo com o tempo de serviço, de salário, que são variações para que se alcance o valor efetivo do seguro-desemprego. O teto máximo que se tem, hoje, para quem alcança todas as condições, seria de R$ 1.813. Então, uma base máxima para apuração deste benefício seria de R$ 1.813. E só para a gente fechar, doutor, se a empresa optar por reduzir o salário, a jornada, ou então até mesmo a suspensão do contrato, é a empresa quem deve garantir que o trabalhador vai receber esse auxílio do governo ou ele precisa correr atrás disso? A empresa tem que proceder todos os registros junto ao Ministério da Economia, tem lá todo um acesso para que ela coloque o rol de empregados que tem o seu contrato suspenso ou reduzido e repassando para o governo todas as informações relativas a esta situação. A obrigação do empresário, do empregador, é fazer corretamente esta comunicação.
feita a comunicação, a obrigação pelo pagamento é do governo. O empregado ele não tem nenhuma participação neste sentido. É algo que a empresa repassa às autoridades as informações de acordo com o cadastro e a condição que foi acordada com cada um desses trabalhadores. Então, esse cadastro lá ele é individual e nesse mesmo cadastro, desculpa, é informada a conta corrente na qual vai ser depositado o benefício emergencial pelo governo. Nós conversamos agora então com o advogado trabalhista Aloysio Lima. Muito obrigada, doutor, pela participação e pelas explicações. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, igualmente, uma boa tarde a todos.